Desde a infância, eu acreditava que tinha encontrado em Luísa uma irmã. Nos conhecemos no ensino fundamental e desde então nos tornamos inseparáveis. Estudamos, sonhamos e até escolhemos a mesma faculdade de medicina. Para mim, nossa ligação era tão forte quanto o sangue. Eu nunca imaginei que, por trás de cada abraço e sorriso, ela guardava uma sombra que crescia em silêncio, esperando o momento certo para me destruir. Curta e siga, porque essa história só está começando. Com ela, compartilhei tudo: segredos, medos, paixões. Eu nunca precisei desconfiar, porque acreditava que lealdade era a base da nossa amizade. Mas hoje, olhando para trás, percebo que cada vitória minha era, para ela, mais uma ferida. Enquanto eu via irmandade, ela via disputa. Essa confiança cega seria a armadilha mais cruel da minha vida. E é por isso que preciso contar. Não existe dor maior do que ser traída por quem você chama de irmã. Comente se você já sentiu isso. Desde cedo, eu sabia que nunca seria como ela. Ana era a filha admirada, a aluna exemplar, a que todos queriam por perto. E eu era o resto. Não era inveja, era fome. Eu queria ser vista, reconhecida, desejada. Ao lado dela, eu só existia como sombra. Cada conquista dela me queimava por dentro. Eu sorria, fingia apoio, mas meu peito ardia. E então decidi. Um dia, tomaria o que era dela, para que ela sentisse o gosto da dor que sempre deixou em mim. Quando conheci Léo, eu pensei ter encontrado a parte que faltava do meu coração. Ele me fazia sentir única, segura, amada de verdade. Era meu porto seguro em meio às noites longas da residência. Claro que quis apresentá-lo à minha melhor amiga. Eu achava que estava apresentando meu amor à minha irmã de alma. Mas aquele encontro seria o início de uma tragédia que eu ainda não podia ver. Compartilhe essa história, porque as máscaras começam a cair. A primeira vez que vi Léo, eu soube. Ele deveria ser meu. Não apenas por atração, mas porque ele era dela. E tudo que era dela, eu queria para mim. Ele era atencioso, gentil, e quando me olhava, mesmo sem querer, havia algo ali que eu poderia usar. Eu não queria só conquistá-lo, eu queria destruí-la. Mostrar a ela que ninguém é intocável. Que até o amor perfeito pode se desfazer com uma simples estratégia. E eu já sabia qual seria a minha. Eu sempre senti que Luísa me olhava de forma estranha, mas nunca dei importância. Para mim, ela era só amiga da mulher que eu amava. Não imaginava o quanto aquela presença podia ser perigosa. Hoje sei que ignorei sinais. Talvez por confiar demais, talvez por não querer estragar a amizade delas. Mas a verdade é que eu me enganei. Eu subestimei a inveja e paguei caro por isso. Já confiou em alguém e depois percebeu que era o inimigo dentro da sua casa? Enquanto os preparativos do casamento seguiam, eu estava feliz. Eu tinha o amor da minha vida e a amiga que considerava irmã ajudando em cada detalhe. Nada parecia errado, mas mal sabia eu que, por trás de cada sorriso dela, havia veneno. Luísa não apenas estava próxima demais de Léo, ela estava preparando um golpe que mudaria tudo. E quando eu descobrisse, não haveria mais volta. Siga para acompanhar, porque a parte mais dolorosa ainda vai ser revelada. Faltavam poucos dias para meu casamento. Eu estava exausta, mas feliz. Cada detalhe parecia perfeito, e Luísa estava sempre ao meu lado, organizando, cuidando, como sempre fez. Eu acreditava que era a gratidão dela por nossa amizade. O que eu não sabia é que a cada escolha de flores, de vestido, de música, ela não ajudava a construir meu sonho. Ela ajudava a preparar a cena da minha ruína. Curta e acompanhe, porque o que vem agora vai arrepiar. Enquanto Ana sorria escolhendo alianças, eu sorria planejando sua queda. A proximidade com Léo aumentava a cada dia, e ela não percebia. Ele confiava em mim porque acreditava no laço entre nós três, mas eu o observava. As fragilidades, as noites de cansaço, os momentos de distração. Eu sabia exatamente como usá-los. O casamento dela seria o auge da felicidade, e eu faria questão de transformá-lo no maior pesadelo da sua vida. Eu notava que Luísa estava sempre por perto, até demais. Mas como desconfiar?
Ela era a melhor amiga da mulher que eu amava. Se Ana confiava, eu também confiava. Eu a via como uma irmã de Ana, nada mais. Hoje, percebo como fui ingênuo. Talvez se eu tivesse percebido os olhares insistentes, os toques desnecessários, tudo teria sido evitado. Mas eu me deixei levar pela confiança. Já aconteceu com você de confiar demais e pagar caro por isso? Me sentia abençoada. Minha amiga cuidando de tudo e meu noivo dedicado, sempre ao meu lado. Era como se eu tivesse uma vida perfeita. Mas perfeição demais é perigosa. Eu não via que os olhares de Luísa não eram de amizade, mas de posse. Ela estava sempre por perto de Léo, sempre prestativa, sempre disponível. Eu achava lindo. Mal sabia que estava alimentando a serpente que já se enrolava ao redor da minha felicidade. Compartilhe essa história para não perder os próximos capítulos. Eu percebia o quanto Ana era cega. Ela não notava quando eu tocava de leve o braço dele, quando me aproximava além do necessário, quando inventava motivos para estar sozinha com Léo. Ele não cedia, claro. Mas eu não precisava disso ainda. O plano não era conquistá-lo, era destruí-la. Eu não queria amor, eu queria vingança. E a cada detalhe do casamento que eu organizava, eu sabia que estava um passo mais perto do momento do flagrante. Lembro da noite em que cheguei em casa e os encontrei conversando sozinhos. Riram juntos, e por um instante senti um incômodo, mas logo me culpei. Como duvidar da minha amiga de infância? Como desconfiar do homem que ia se casar comigo? O coração da gente é burro quando está apaixonado, e o meu, cego de confiança. Hoje, entendo que aquele foi o primeiro alerta, o sinal que ignorei, e por isso a queda foi ainda mais dolorosa. Aquela noite ficou marcada para mim também. Luísa se aproximava demais, dizia coisas estranhas, tentava me provocar. Mas eu fugia, desviava, evitava qualquer situação que pudesse parecer errada. Eu não queria ferir Ana, jamais. Mas eu subestimei até onde uma pessoa movida por inveja e rancor pode chegar. E esse foi o meu erro. Acreditar que apenas dizer não seria suficiente. Se você acha que conhece alguém de verdade, espere até a máscara cair. Eu estava vivendo dias de conto de fadas. O vestido já estava pronto, a igreja reservada, e Léo parecia um noivo perfeito. Luísa, como sempre, estava ali, até mais presente do que minha própria família. Eu dizia a todos: ela é minha irmã de coração. Hoje, essas palavras ainda doem como facadas. Nunca imaginei que justamente por confiar tanto, eu mesma estava entregando minha felicidade nas mãos da pessoa que mais queria destruí-la. Eu não conseguia dormir. O peso da cena ainda queimava em meus olhos. A imagem de Léo ao lado de Luísa me perseguia como um pesadelo real. Mas algo não fechava. Eu conhecia meu noivo, sabia dos seus trejeitos, das suas reações, e nada naquilo parecia espontâneo. A dor era imensa, mas a dúvida começou a corroer ainda mais. Será que eu realmente tinha visto a verdade? Ou apenas uma encenação cruel? Acordei confuso, com a boca seca, a cabeça latejando e o corpo pesado como chumbo. Olhei ao redor e quase desmaiei ao perceber Luísa ao meu lado. Mas o choque maior veio quando ouvi os gritos de Ana. Meu coração parou. Eu não lembrava de nada, absolutamente nada. E como médico reconheci de imediato os sintomas de sedação. Eu tinha sido drogado. O desespero tomou conta. O medo maior era: Ana acreditaria em mim. O gosto da vitória estava na ponta da língua. Eu sabia que aquela cena marcaria Ana para sempre. Durante anos assisti ela ter tudo. Família perfeita, notas impecáveis, carreira brilhante e, por fim, Léo, o homem que eu queria para mim. Sempre sorri fingindo apoio, mas por dentro, o fogo da inveja me consumia. E agora, ao ver seu olhar despedaçado, senti um prazer doentio. Afinal, ela nunca desconfiou que a irmã que a vida lhe deu era também sua pior inimiga. Corri pelo corredor do hospital, coração em pedaços, tentando escapar de tudo. Mas Léo me alcançou, suado, trêmulo, quase implorando. Ele me dizia que estava drogado, que não lembrava de nada, que precisava provar.
Vi em seus olhos uma mistura de medo e verdade, mas também dor por me ver sofrer. Eu queria acreditar, mas como ignorar a cena que me despedaçou? Como confiar de novo, se quem me traiu foi a pessoa em quem mais confiei na vida? Entrei no pronto-socorro em pânico. Pedi ao colega que colhesse meu sangue imediatamente. Precisava provar que não estava mentindo. O tempo era meu inimigo, porque a droga poderia sumir do organismo. Minha carreira, meu amor, minha honra, tudo estava em jogo. E cada minuto que passava sem Ana acreditar em mim, eu sentia que a perdia um pouco mais. Não era só meu futuro como médico, era meu futuro ao lado dela que estava sendo envenenado. Eles nunca entenderiam o quanto eu os odiava juntos. Eu via cada olhar apaixonado entre eles como uma facada em mim. Então planejei cada detalhe: a bebida, a sedação, a encenação. Mas Léo não reagiu como eu esperava. Ele se revoltou, correu atrás da verdade. Isso me irritava profundamente, porque o que eu mais queria era que Ana visse nele um traidor. Se ele conseguisse provar o contrário, meu plano estaria arruinado. Mas eu não desistiria tão fácil. Eu fiquei paralisada quando Léo mostrou os exames. A droga estava lá, provando sua inocência. Um misto de alívio e vergonha me invadiu, mas também um ódio profundo contra Luísa. Como ela pôde? Minha irmã de alma, a pessoa com quem cresci, em quem confiei segredos que nem minha família sabia. A máscara tinha caído, e por trás dela havia um monstro que se alimentava do meu sofrimento. Mas eu ainda não sabia. Aquela era só a primeira armadilha. Essa foi apenas uma parte da verdade revelada. Mas o que Luísa ainda esconde poderia destruir não só Ana e Léo, mas tudo ao redor deles. Quer saber o que acontece quando a vingança vai além dos limites? Então curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque o próximo capítulo vai expor segredos ainda mais obscuros. Depois dos exames, achei que a tempestade passaria, mas a verdade estava apenas começando a sangrar. Eu precisava entender como Luísa conseguiu aquilo, quem lhe deu acesso, quem a ajudou a planejar. Comecei a vasculhar mensagens antigas, e cada conversa que eu relia fazia o estômago revirar. Pequenas mentiras, elogios forjados, encontros marcados às escondidas. A sensação era de que eu vivia dentro de uma casa de cartas construída para desabar sobre mim. Eu sabia que ela desconfiaria, por isso deixei pistas falsas. Queria que ela acreditasse em um erro jovem, numa traição banal. A humilhação precisava ser pública, lenta. Mas subestimei a teimosia de Léo em provar a própria inocência. Ele correu atrás de provas, reuniu laudos, testemunhas. Meu plano inicial tremia. Então mudei de tática. Quando a arquitetura do crime falhar, eu criaria a aparência de redenção. E depois atacaria de novo, onde menos se espera. Enquanto Ana caçava respostas, eu me sentia entre o peso da culpa, mesmo sem culpa, e a necessidade de proteger minha vida e minha carreira. Conversei com colegas, pedi imagens da câmera do corredor, revisitei mensagens e contatos. Descobri um padrão. Mensagens deletadas chamadas sem registro. Alguém estava habilidoso em apagar rastros. Foi então que encontrei algo que ninguém esperava. Uma transferência discreta, um pagamento pequeno, mas com assinatura que remetia a um fornecedor de substâncias do hospital. O mundo girou. Ao descobrir esse pagamento, meu corpo tremeu como se eu tivesse tocado metal quente. Quem no hospital tinha interesse em me ver destruída? Por que alguém facilitaria a droga? Busquei nos arquivos do curso, conversei com pacientes, com ex-colegas de estágio. A cada resposta surgiam mais dúvidas. Havia quem ganhasse com a minha queda. Reputações antigas, rancores velados, competitividade profissional. A minha vida, inexplicavelmente, era valiosa para inimigos que eu nem conhecia. Havia pessoas que me ajudavam por suas próprias razões. Inveja se multiplica quando encontra solo fértil. Eu não era a única a querer mudar destinos. Tive contatos que se beneficiariam com a ruína de Ana, rivais de residência, um ex-namorado rejeitado, até mesmo alguém que sentia ter sido humilhado por uma família que sempre teve tudo. Eu manipulei rostos, gastei sorrisos, fiz alianças incomodamente fáceis. E quando precisei, encomendei o que faltava para o ato final, a sedação.
Com a assinatura daquele pagamento, eu corri para confrontar pessoas. Fui direto ao responsável pelo estoque do hospital. Suas mãos tremeram e a história começou a se abrir. Entregas por fora, registros falsos, um funcionário que admitiu pressa e medo. A cada nome que surgia, senti que estávamos extraindo uma teia mais longa. Mas havia um nó central que me chocou. Certa noite, alguém viu Luísa entrando em um depósito onde jamais deveria estar. E havia testemunhas dispostas a falar. Ao ouvir as testemunhas, senti meu juízo oscilar entre alívio e desespero. A presença dela ali não era prova definitiva, era um corte que precisava ser aprofundado. Pedi para ver o histórico de turnos, as imagens das câmeras, e descobri que algumas gravações tinham sido apagadas, como se alguém limpasse os vestígios antes que eu pudesse associá-los. Eu pensei, se a verdade é um fogo, então alguém está apagando as chamas antes que eu as veja. Quando percebi que a teia começava a se revelar, entrei em pânico. Perder o controle era fatal para mim. Então atuei com frieza. Vaguei entre abraços públicos, lágrimas falsas, declarações de arrependimento encenadas. Fiz questão de parecer frágil, traída pela própria audácia. Se eles acreditassem no meu fingimento, eu ganharia tempo. Tempo suficiente para plantar outra dúvida, um segredo novo, uma história que dividisse as lealdades de Ana e Léo entre medo e dúvida. O que mais me feriu foi perceber que a manipulação ia além de nós dois. Membros da família, colegas, amigos comuns, todos começaram a oscilar. Mensagens vazaram, conversas privadas foram expostas com cortes maliciosos. Vi relacionamentos ruírem em minutos. Percebi que enfrentar essa guerra significava escolher batalhas públicas, revelar provas, expor cúmplices, arriscar escândalo. Eu sabia que se abríssemos mão do silêncio, perderíamos muito. E se ficássemos calados, perderíamos tudo. No meio desse vendaval, uma descoberta mudou o curso. Uma gravação escondida, uma mensagem de voz que Luísa acreditou ter apagado. Naquela fala, a voz dela se mostrava menos contida. Havia ódio, havia plano. Ouvir aquilo foi como tocar novamente a ferida e descobrir que ela era profunda demais. Eu apertei o play e senti que, finalmente, o jogo poderia virar. Mas o que a voz não dizia era quem mais estava por trás das cortinas. E é aí que a verdade se complica. Você achou que já tinha visto tudo? A teia é maior e mais suja do que imagina. No próximo capítulo, vou expor nomes, revelar cúmplices e a armadilha final que vai partir nossos destinos ao meio. Curta, comente quem você acha que é cúmplice e se inscreva para não perder a revelação que vai virar tudo de cabeça para baixo. Compartilhe. A verdade precisa chegar a mais pessoas. Segurei o celular com mãos trêmulas. A gravação de Luísa ecoava em minha mente como uma sentença. O ódio na voz dela não deixava dúvidas. Nada tinha sido acaso. Eu precisava de coragem para encará-la. Caminhei até sua casa e, ao abrir a porta, ela me recebeu com lágrimas falsas. Mas antes que falasse qualquer coisa, apertei o play. Sua própria voz a condenava. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Quando ouvi minha voz denunciando cada detalhe, senti a máscara rachar. Eu tentei reagir com sarcasmo, dizer que era montagem, mas os olhos de Ana estavam diferentes. Não havia dor neles, havia fúria. Pela primeira vez, percebi que ela não me via mais como irmã, mas como inimiga. E inimiga perigosa. No fundo, isso me dava prazer, porque quanto mais ódio ela sentisse, mais eu conseguiria controlar suas decisões. Ana me ligou logo após o confronto, a voz embargada, mas firme. Ela queria que eu ouvisse a gravação. Quando aquelas palavras de Luísa entraram em meus ouvidos, a raiva me fez perder o ar. Não era apenas traição, era perversidade calculada. Eu quis correr até ela, gritar na sua cara, mas Ana me segurou. Disse que ainda não era hora. Ela queria expor Luísa diante de todos, arrancar sua máscara publicamente. E eu sabia, aquilo seria explosivo. Decidi esperar o jantar de família. Ali, todos estariam presentes. Amigos próximos, colegas da faculdade, até membros da residência. Era o palco perfeito. Passei os dias anteriores em silêncio, fingindo fraqueza,
enquanto por dentro o fogo queimava. Quando chegou a noite, o salão parecia carregado de tensão invisível. E quando Luísa entrou, exibindo sua falsa doçura, respirei fundo. Estava pronta para derrubar o castelo que ela construiu sobre mentiras. Eu não sabia que Ana já tinha se armado contra mim. Caminhei pelo jantar confiante, abraçando todos, distribuindo sorrisos. Achei que estava no controle, mas algo nos olhares me incomodava. Cochichos, olhares atravessados. Até que Ana se levantou, ergueu uma taça e disse que tinha algo a mostrar. Meu coração gelou. Quando o áudio começou a ecoar pelo salão, cada palavra minha me apunhalava. O que antes era arma, agora se voltava contra mim. Eu observava tudo em silêncio, mas meu corpo estava pronto para reagir. O áudio foi como uma bomba explodindo entre todos nós. Olhares de choque, decepção, murmúrios crescentes. Alguns se afastaram de Luísa imediatamente, outros tentaram negar, mas a verdade era clara. Ela havia tramado tudo. No entanto, quando pensei que finalmente tínhamos vencido, notei algo no olhar dela. Um sorriso discreto, quase imperceptível, como se ainda tivesse uma última carta na manga. O salão estava em choque, mas eu não relaxei. Conhecia Luísa o bastante para saber que ela nunca se entregaria tão fácil. Foi então que ela se levantou, ergueu o que parecia ser outro celular e riu. Disse que, se eu pensava ter acabado com ela, era porque não conhecia a outra metade da história. Um calafrio percorreu minha espinha. O que mais ela poderia ter preparado? Será que minha vida ainda guardava segredos capazes de me destruir de vez? O que será que Luísa ainda guarda em suas mãos? Até onde vai a mente de quem não aceita perder? Curta, comente o que você acha que ela vai revelar e se inscreva no canal para não perder a maior virada desta história. Compartilhe. Sua opinião pode ser a chave para o próximo capítulo. O celular de Luísa tremia em sua mão enquanto todos olhavam. Um sorriso sutil, quase arrogante, denunciava que ela ainda tinha controle da situação. Meu coração batia acelerado. Eu precisava manter a calma, respirar fundo e não mostrar medo. Cada segundo que passava, a sala se enchia de tensão. Ela se preparava para revelar algo que, eu sabia, poderia partir minha vida ao meio novamente. Segurei o aparelho e olhei para cada rosto. A arrogância me dava poder. Mostrei fotos manipuladas, mensagens editadas e uma versão distorcida do que acontecera. O riso contido escapava de meus lábios. Queria que Ana sentisse cada segundo da dúvida, da humilhação e da dor. Mas o que eles não sabiam é que eu subestimei a força dela. Achavam que meu último golpe seria o final. Eu não sabia que a verdadeira força estava apenas começando. Eu via Ana respirar fundo, se recompor enquanto Luísa tentava manipular a todos com sua última carta. Cada imagem, cada mensagem era falsa, mas as expressões das pessoas diziam que estavam acreditando. Meu sangue fervia. Eu precisava intervir, mas sabia que se eu falasse antes de Ana, perderíamos o efeito da verdade. Precisávamos dela, da força dela, para desmascarar Luísa de uma vez por todas. Respirei fundo e falei firme. Mostrei provas que ninguém havia visto. Gravações ocultas, testemunhas e mensagens que Luísa acreditava destruídas. Cada detalhe desmontava o seu teatro. O silêncio da sala era pesado, quase sufocante. As pessoas começavam a perceber que a história que Luísa contava era apenas uma versão distorcida da realidade. A sensação de vitória começou a aquecer meu peito. Por um instante, senti o chão fugir. Cada gesto de Ana, cada palavra certeira, destruía o castelo que construí. Mas mesmo assim, tentei argumentar, manipular olhares, lançar dúvidas. Minha raiva crescia. Como podia uma garota, que eu considerava irmã, ser mais fria e calculista que eu? Cada frase que ela dizia desarmava minha manipulação. Pela primeira vez senti medo. E isso me desesperou. Assistir Ana tomar controle foi como ver a luz em meio à tempestade. Sua coragem desarmava Luísa. Cada palavra reconstruía a confiança que quase havíamos perdido. Os colegas começaram a murmurar, confirmar detalhes, testemunhas se levantaram. Luísa não tinha saída.
Cada mentira que eu pensei que fosse eficaz foi destruída pela força de Ana. Eu sentia que finalmente, depois de tanta dor, a verdade triunfava. O desfecho foi silencioso. Luísa abaixou o olhar, derrotada, e finalmente percebi que a amizade que eu tanto valorizava havia sido uma ilusão. Mas havia lições a aprender. Confiança cega pode ser perigosa, mas coragem e investigação podem salvar vidas. Olhei para Léo, senti o abraço dele, e uma mistura de alívio e lágrimas me tomou. Sabia que, apesar da dor, havíamos superado a tempestade. Depois de expor Luísa, a sensação de alívio era quase física. Cada mentira, cada manipulação tinha sido desmascarada. Mas, surpreendentemente, não senti desejo de vingança, raiva ou satisfação maliciosa. Apenas silêncio e força. Finalmente entendi. Algumas pessoas mostram sua verdadeira face, e o que importa é como você reage. Eu escolhi a paz. Respirei fundo e senti que a vida, apesar da dor, ainda poderia ser bela. Perder o emprego no hospital foi o golpe final. Cada colega que antes me apoiava agora me via como culpada, manipuladora. A inveja e a ambição não valeram nada diante da verdade. Eu tentei argumentar, culpar circunstâncias, mas nada mudou. Vi Ana reconstruindo a vida, com Léo ao lado dela, e percebi que algumas batalhas são perdidas quando a coragem e a verdade se tornam armas maiores que o ódio. Assistir Ana caminhar de mãos dadas comigo até o altar foi a maior recompensa de toda a aprovação. Tudo que vivemos, a dor, a incerteza, a traição, serviu para nos unir ainda mais. Cada olhar, cada gesto dela mostrava força, perdão e confiança. A vida nos deu uma segunda chance e estávamos determinados a aproveitar. Eu sabia que, juntos, poderíamos superar qualquer obstáculo. O casamento foi perfeito, simples, mas cheio de emoção. Amigos, familiares e colegas celebrando nossa união. Olhei para Léo e senti a certeza de que o amor verdadeiro não apenas sobrevive, mas se fortalece diante das tempestades. Luísa estava fora das nossas vidas, e sua presença já não tinha espaço. Não havia vingança em mim, apenas a sensação de que a justiça tinha sido feita de forma natural. Do lado de fora, observei de longe. A vida de Ana e Léo florescia, enquanto minha própria desmoronava. O hospital, a reputação, até os poucos amigos que restaram agora me viam diferente. Pela primeira vez, percebi que manipulação e inveja não constroem nada, apenas destroem quem ousa praticá-las. A lição chegou tarde demais, e eu precisei aprender pelo fracasso. Ana segurava minha mão, olhos brilhando de emoção. Eu sentia a força de nossa união, a confiança restaurada, a certeza de que juntos éramos invencíveis. Todo o drama, toda a traição, se transformou em aprendizado. E ali, no altar, prometi que jamais permitiria que nada nos separasse. Cada cicatriz virou memória, cada dor virou força. E Ana, com sua serenidade inabalável, era a prova de que amor verdadeiro existe. O final não precisou de gritos, nem vingança. Apenas da minha serenidade e da certeza de que escolhi o caminho certo. Léo ao meu lado, o amor mais forte que já senti, e a vida seguindo seu curso. Luísa fora da minha história, sem espaço para ódio ou raiva, apenas consequência natural de suas escolhas. A felicidade não era só sentir prazer, mas viver em paz, com amor, união e confiança intacta. Essa é a história de como confiança, coragem e amor verdadeiro superam traição e inveja. Se você se emocionou, curta, comente sua parte favorita e se inscreva para acompanhar mais histórias impactantes como esta. Compartilhe, porque algumas lições sobre amizade, amor e superação merecem chegar a todos.